Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar apresentando para vocês um dos contos deste primeiro livro aqui do HP Lovecraft da editora Cronos. Na verdade ele é um box, né? Ele contém 3 livros, que é A Cor que Caiu do Céu, o outro é o Sussurros na Escuridão, que eu não li estes ainda, então vou deixar para um próximo vídeo. E a gente vai falar do conto que encontra-se nesse livro, que é de Eric Zahn. A rua que se passa a história é a Rue d'Orsay. Não sei se é assim que pronuncia, é em francês, né? A história se passa na França. Então, se estiver errado aí, alguém me corrija. Alguns vídeos no YouTube vai estar falando que se passa em Paris. Porém, neste aqui não está falando o nome da cidade que está acontecendo a história. Nosso narrador, ele começa falando da que estava procurando ali um local para se hospedar e encontrou essa Rue do Sei. E nesse endereço ele fala que as ruas são tão pequenas que elas não passam nenhum carro, tem bem poucos moradores e os poucos que tem são pessoas mais de idade ali, né? Então, numa das casas, todas a vizinhança ali, né, com uma arquitetura de construções altas e pontiagudas, né? Elas lembram, fazendo uma leitura aqui, me lembrou arquitetura gótica. E, enfim, ele vai descrevendo ali o espaço, né, dessa rua. Fala dessa pouca iluminação, desse pouco número de pessoas, né? E fala que próximo ali também tem um rio. Esse rio ele é um rio de águas escuras, com um mau cheiro forte, pode ser de esgoto, talvez, né? Não descreve, mas fala que é um lugar muito sinistro, né? Então ele se hospeda no quinto andar de uma das casas que tem para alugar ali, né? Sendo que acima dele tinha um sótão que morava esse músico, né? Ele é um senhor baixinho ali chamado Eric Zahn. Esse músico ele é mudo e ao tocar as músicas à noite ali, né? Que ele está na casa dele, esse nosso narrador ele começa a ouvir e desperta a curiosidade dele. Então ele vai tentando se aproximar ali até que um dia ele conhece o Eric e pede, né, para se podia entrar na casa dele para estar prestigiando ele tocar, vamos dizer assim, né? Fica mais bonito. Houve um pouco de relutância ali, mas enfim, ele permite que ele entre na casa e veja esse senhor mudo, né, tocar as suas músicas, aparentemente de composição própria. A casa ali que mora o Eric é um sótão, né, com uma janela, a janela sempre fechada, e esse é o foco da história, né? O que tinha na janela então, né? Até o momento a gente não sabe, ele tá ouvindo a música lá, questiona, mas quando pergunta dessa janela, o dono da casa ele fecha a cara, fica bravo ali e, né, indica ali, né, para ele se retirar da casa. Tem um comportamento meio agressivo ali, que depois ele pede desculpa, pede assim, escrevendo. Escreve em francês, né? Lembrando que ele não fala. E nunca mais ele foi convidado a retornar para essa casa. Tudo por conta da curiosidade em saber o que tinha na visão dessa janela. Muito bem, passa-se os dias então, e o nosso narrador, ele quer saber o que tem ali, ele quer continuar ouvindo a música do Eric. Então o que ele faz? Ele começa a subir os lances de escada devagarzinho, de maneira a não ser percebido, né? E fica sempre bem pertinho ali ouvindo ele tocar essa música única, né? Ele descreve como uma música assustadora, assim, de causar muito medo, mas ainda assim vai instigando a curiosidade dele. Então, até que num dia, num desses ensaios noturnos, o nosso músico ele cai
ali e começa a fazer alguns barulhos, dá um momento de pânico nele ali. E o nosso narrador ele percebe isso e vai na porta, começa a bater lá, oferecendo ajuda, né, falando que queria entrar. Leva um tempo, primeiro o músico vai lá, se recupera do susto, desse desespero, né, esse horror do Lovecraft, fecha a janela, organiza tudo e depois que ele vai abrir a porta para o nosso narrador. Fica um pouco bravo, um pouco confuso e também assustado, né? É um misto de sensações muito emblemáticas, né, para saber o que estava acontecendo ali. E depois ele aceita essa, essa ajuda e começa a ouvir um barulho ali dentro, né? Um barulho mais suave. Aí ele entra e vai ver o que que era. Aí nisso o músico ainda fica bravo, né? Falando ali, foi abrir a porta ali pro nosso narrador. Chegando lá, entrando, eles ouvem uma música suave vindo da parte externa ali, o que faz com que o Eric ele tenha um desespero ainda maior e começa a tocar a viola dele, né? Mais loucamente ali, como se a música que ele estivesse tocando estivesse afastando aquele mal, aquela coisa que assusta ele tanto atrás dessa janela. Enfim, essa janela ela começa a ventar muito, um ar muito gélido, ela chega a se quebrar e nisso é a oportunidade ali que ele consegue ver o que tinha ali, né? Enquanto isso acontecendo, o músico ali tocando desesperadamente, como se fosse a última música de sua vida, como se dependesse de tocar essa música desesperada para salvar algo ou alguém. Muito bem, nosso narrador olha ali o que tem na janela e, por incrível que pareça, ele não vê nada. É como se fosse a vastidão do nosso universo ali, o céu, as estrelas, talvez, né? Aquele mistério bem Lovecraftiano, se posso dizer assim, né? Então, mas nisso ele vê que esse senhor aparenta estar morto, né? Não fala bem no livro morte, né? Mas fala que ele está pálido, sem expressão facial, imóvel, né? O corpo gelado. Então, né? Entende-se que. Mas nisso, nesse desespero, ele sai correndo, desce, sai da casa ali, pega as ruas e sai da Uidosei, né? Não sei se estou falando corretamente. Ao sair ali, ele vê as outras ruas que está tudo tranquilo, movimentado, bem iluminado, totalmente oposto do que estava essa rua na qual ele estava hospedado, né? Só que depois desse momento, ele nunca mais encontrou essa rua, nenhuma das casas, a arquitetura, nada. Procurou nos mapas, endereço ali, em nenhum momento da história ele conseguiu retornar para essa rua ou mesmo alguém que tenha conhecido Eric Zahn. Então isso fica um grande mistério aí do Lovecraft. Recomendo para quem deseja saber com mais detalhes, né? Eu falei muito por cima correndo aí. Então fica o convite aí para vocês para estar lendo com mais detalhe aí o conto de Eric Zahn. E se algum dia alguém souber o endereço da Rua do Sei, envia para mim, por favor. Boa leitura a todos. Valeu. Tchau.